continuar a nossa temática deste ano de 2025, que trata o tema central dos nossos estudos, está atrelado à excelência no servir. E nós já falamos da excelência no servir no ambiente da escolha, no ambiente do pensamento, falamos da excelência do servir como um padrão de comportamento. E hoje nós vamos começar um novo ciclo falando da excelência no servir e a sua relevância na nossa vida espiritual. Por que é que eu devo servir a Deus com excelência? Por que é que eu devo servir a igreja com excelência? Por que eu necessito servir os meus irmãos com excelência? Por que é que eu devo fazer tudo com alegria e com singeleza do coração? Nós vamos hoje aprender algumas questões importantes que estão atreladas a esta reflexão, e para tanto eu quero convidá-los a meditar num texto bíblico muito propício para o assunto. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 35 até o 48. É a parábola do servo vigilante. Vamos aprender algumas coisas importantes nessa bela parábola trazida por Jesus. Lucas, capítulo 12, dos versos 35 ao 48, como é costume já de nossa igreja aqui, sede em Francisco Morato, eu vou ler o verso primeiro e de forma coletiva os irmãos farão uso do verso seguinte, sempre respeitando os pontos, a vírgula, para que a nossa leitura de fato tenha o sentido e alcance o propósito para o qual ela está sendo abordada. Todos encontraram? Podem dizer amém? Então vamos juntos. Eu vou ler o primeiro verso e na sequência a igreja. Estejam cingidos os vossos lombos e acesa as vossas candeias. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estais vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem, a hora que não imaginará. Disse-lhe Pedro: Senhor, dize-nos esta parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: qual é o autor de ela a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a coração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda a vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, dirá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separará, e lhe dará a sua parte como que é. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado, e a qualquer que muito for dado, muito se pedirá. E ao que muito se confiou, muito mais se pedirá.
Quantos podem dizer amém? Vamos orar então agradecendo a Deus pela leitura da sua palavra. Maravilhoso Deus e eterno Pai, agradecidos somos ao Senhor por todo o bem que o Senhor nos tem feito neste tempo e pela oportunidade de estarmos novamente na tua casa para aprendermos acerca da tua palavra. Que o Senhor nesta noite mais uma vez venha nos ajudar, se for da tua vontade, fazê-lo assim. Venha falar conosco por intermédio da tua palavra. E se o Senhor se agradar de nós, como expressa Números 14:8, traz no Senhor o sentimento de responsabilidade nessa ambiência da excelência no servir. Que possamos ser alcançados pelo poder da tua palavra e tudo quanto nós nos dispusermos a fazer para ver o avanço e o crescimento da tua obra, seja feito com alegria, com satisfação e com o sentimento de que quando o Senhor da seara retornar, cada um dos teus filhos serão recompensados. Pai, nos ajuda nesta noite, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tome assento, queridos irmãos que me ouvem aqui na nossa sede, e também aqueles que vão nos acompanhar aí pelos canais do YouTube. Aliás, se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve no canal do YouTube. Estou vendo piscar aí um negócio. Vai lá, se inscreve no canal e acompanha aí a sequência das nossas mensagens, porque você vai ser edificado de alguma forma por este conteúdo que a gente tem apresentado aí ao longo do nosso exercício pastoral sob a direção da igreja aqui de Francisco Morato. Queridos, hoje, dentro da proposta trazida aos irmãos sobre a excelência no servir, eu quero falar um pouquinho da importância e da relevância de servir a Deus com excelência e com dedicação no coração. E hoje eu quero falar especialmente àqueles que, como eu, servem a Deus nos mais diversos cargos, ministérios, dentro e fora da nossa igreja e aqui na nossa regional de Francisco Morato. Eu entendo que existem muitos desafios que todos nós enfrentamos aqui na nossa cidade. Esses desafios talvez sejam os mais diversificados possíveis. Alguns são relativamente fáceis, se nós olharmos dentro de uma perspectiva analítica, e fáceis de se lidar. Mas nós temos outros que são desafiadores e, consequentemente, por requerer de nós um grande esforço e gasto de energia, eles muitas das vezes se tornam desanimadores e, em algumas situações, impossíveis de serem resolvidos e de serem atendidos dentro da nossa vontade, dentro da perspectiva que nos move de fazer o melhor para o Senhor. Para aqueles que servem a Deus de maneira voluntária e gratuita, como é o caso da maioria aqui dos irmãos, me refiro aqui aos músicos, aos obreiros que estão na portaria, aos irmãos que estão na sonoplastia, ao irmão que serve água. Cada caso da maioria dos que aqui congregam é para nós um sentimento de relevância, saber que o que nós estamos fazendo aqui, muitas das vezes, no âmbito coletivo e social, acaba por não ser reconhecido. E como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com aquele esforço que nós denotamos no exercício da nossa atividade e não temos essa atividade reconhecida? São sentimentos que podem nos abater. Esse tipo de sentimento pode nos trazer tristeza,
pode nos trazer frustração e muitas das vezes podem nos levar a um ambiente de extrema insegurança no que tange aquilo que nós gostaríamos de fazer com excelência, com relevância, e acabamos por deixar de lado, por não recebermos daqueles que deveriam apoiar o nosso sentimento, a atenção ou talvez o merecimento que deveria ser destinado. Talvez esse seja o grande desafio do nosso tempo, fazer com que as pessoas entendam que no ambiente coletivo em que a igreja se instala, todos nós aqui, desde o maior até o menor, todos têm a sua relevância e todos têm a sua importância. Desde o irmão que está lá na porta, desde a irmã que fica na cantina, desde a irmã ou irmão que pegam a vassoura, ou que recolhem o lixo, que recolhem os copos depois do culto, e aí é uma questão de educação mesmo, né? Porque nós deveríamos ser treinados para isso, porque seguramente na nossa casa nós não deixamos as coisas largadas, não é? Pelo menos lá em casa a mamãe nos ensinou esse princípio. Acabou de comer, lave o seu prato, levantou da cama, arrume o cobertor, dobre o seu cobertor, deixe a sua cama arrumada. E não é simplesmente por uma questão de obrigação, é também por uma questão de responsabilidade. Nós precisamos ter em mente essa responsabilidade de buscar relevância naquilo que nós estamos fazendo. O Senhor Jesus, ao mencionar esta parábola, Ele vai nos ensinar aqui alguns valores espirituais que eu gostaria, pastor Ronilson, de dividir com os irmãos nessa noite. A forma como Jesus conta sobre a cena cotidiana daquela época, narrada por Lucas a partir do verso 35 do capítulo 12, vai nos mostrar a relação de um senhor com um servo. A palavra senhor no original grego aqui no texto apresentado quer dizer Kyrios. Kyrios é senhor no grego. E ao mesmo tempo que Kyrios é senhor no grego, nós temos também a palavra servo, que no grego quer dizer doulios ou doulos, aquele que serve ou que está a serviço, ou nós poderíamos designá-lo como aquele que está a cumprir a obrigação que lhe é. Aqui está ausente. Então o senhor da casa chama os seus servos e designa a eles atividades, funções, trabalho, e ele se ausenta do ambiente da sua casa, confiando àqueles servos a realização das tarefas que ele já previamente designou. Isso está muito claro quando nós olhamos o texto. Ou seja, as atitudes dos servos durante essa ausência são fundamentais para medir duas coisas. Primeiro, se eles de fato são servos comprometidos ou se eles são servos infiéis. Então nós temos duas figuras importantes do senhor e do servo. Num segundo momento nós temos este senhor se ausentando do ambiente da casa, do ambiente geográfico, mas ao se ausentar ele deixa obrigações a serem cumpridas. E por quê? Porque esse senhor, quando retornar, ele quer descobrir, ele quer saber, ele quer constatar se os servos a quem ele designou, a quem ele deixou a casa sobre os cuidados, foram de fato fiéis ou se foram de fato infiéis. Talvez aqui nós paremos para fazer uma reflexão acerca daquilo que Deus confiou a cada um de nós, porque este é um momento de desafio para o nosso tempo.
E por quê? Porque cada um de nós, por mais simples que seja a nossa atividade, nós temos uma responsabilidade. E uma responsabilidade que será medida num tempo futuro. Lembrem-se que nesse contexto, o Senhor da casa, Ele nos confiou tarefas e Ele prometeu voltar para depois de voltar nos presentear ou nos galardoar com recompensas pelo trabalho executado. E nós aprendemos isso aqui acho que talvez há um ano e pouco atrás, quando nós falamos do tribunal de Cristo e do galardão ou dos galardões que serão distribuídos àqueles que forem arrebatados e que depois de arrebatados serão primeiro introduzidos no tribunal de Cristo para terem as suas obras provadas. E aí o texto lá vai falar exatamente de obra, de trabalho, de serviço, e com base neste trabalho desempenhado que será levado à prova, então cada um daqueles que ali estiverem receberão galardão. Então as atitudes dos servos durante essa ausência, elas são para este Senhor fundamentais, para que Ele possa determinar se eles são servos bons ou se eles são servos ruins. Aí tem uma coisa interessante aqui. E o que é, pastor Abacuque? Preste atenção nisso. Aquele que serve bem, mesmo na ausência do seu senhor, esse sim será um servo valoroso. O que é que vai distinguir um servo do outro? Todos nós somos servos. Mas o que é que vai trazer a relevância na atividade que nos é confiada? Se muitas das vezes todos nós fazemos quase que cotidianamente aquilo que os outros também fazem. Aqui está o segredo. O que vai nos fazer exercitar o nosso trabalho, o nosso serviço num ambiente de relevância é a forma como nós vamos servir a Deus com base naquilo que Ele nos confiou. Este tem sido um desafio deste tempo. Porque muitas das vezes o nosso entendimento é que o trabalho que nós executamos na igreja, para ser executado com relevância, ele precisa cumprir alguns protocolos que nós mesmos criamos. Entre eles, o protocolo de se tornar ad eterno à frente de um departamento, à frente de uma atividade. É aquele sentimento que nasce no nosso coração, que depois de um determinado tempo de execução de uma determinada atividade, só nós somos capazes de executar aquilo que estamos fazendo, e que se eventualmente um outro aparecer para executar aquela mesma tarefa, nós não olharemos com bons olhos. Nós vamos olhar aquele ou aquela pessoa como uma espécie de concorrente e que veio para tomar o nosso lugar. E aí o que acontece? Nós começamos a demonstrar um padrão de comportamento que vai nos afastando da relevância, da excelência, e passamos a fazer sob pena de perdermos o nosso posicionamento de uma forma relapsa, de uma forma descompromissada, muitas das vezes com o sentimento de mandar uma mensagem: olha, eu era muito bom naquilo que eu fazia, mas como eu estou vendo que tem uma sombra perto de mim, eu vou mandar uma mensagem, eu vou começar a fazer mais ou menos assim, mais ou menos aqui, mais ou menos ali, para mandar uma mensagem e dizer: se me tirar, essa pessoa que vai me substituir talvez não tenha capacidade de exercer ou executar aquilo que eu faço tão bem. Mas na verdade, nós já estamos fazendo de forma extremamente relapsa aquilo que nós deveríamos fazer com excelência. E aqui tem uma coisa interessante. Por quê? Porque as atitudes dos servos durante essa ausência, elas vão determinar como é que estes servos vão se comportar. Então não é fazer porque eu estou aqui vendo. Não é fazer bem quando você está sob a supervisão de alguém. É fazer bem quando este alguém que supervisiona você não está presente.
É fazer bem quando este alguém que vai cobrar de você não está presente. Por quê? Porque aí você tem o sentimento que você não está fazendo para aquele que te supervisiona, mas você está fazendo para aquele que te chamou para exercer com excelência e relevância o trabalho que ele lhe confiou. Então nós vamos olhando para a parábola e nós vamos aprendendo algumas coisas interessantes no ambiente do serviço. Por quê? Porque servir a Ele, ou servir ao nosso Deus, servir à igreja, servir aos nossos irmãos, servir à comunidade, servir à regional, deve ser algo que precisamos fazer da melhor maneira possível. Nós devemos fazer com singeleza, com alegria, com satisfação, com a certeza de que talvez nós não recebamos, irmã Sueli, o reconhecimento aqui, na hora que nós executamos, mas o nosso papai que está no céu está vendo tudo, e ele está dizendo: eu estou vendo, servo bom e fiel, e no momento certo Deus se encarregará de nos recompensar segundo a medida da sua maravilhosa graça. Alguém dias atrás me perguntou lá embaixo: pastor, estou gostando muito dessa fala aí, desse trabalho que o senhor está fazendo, da excelência no servir. Mas responde para mim, pastor, o que é excelência? Bom, existem diversos sinônimos para a palavra excelência, mas talvez uma aqui, no ambiente da igreja, defina de forma bastante aclarada, não só o seu significado, como a sua relevância. Então vamos determinar que excelência é dar a Deus aquilo que temos de melhor, da melhor maneira possível. Então eu queria que você repetisse comigo: excelência é dar a Deus o que temos de melhor, da melhor maneira possível. Então quando você for cantar, cante com excelência, se prepare, se ajuste, leia o hino, prepare a partitura, ensaie na sua casa, porque quando você chegar aqui, você não estará fazendo uma apresentação, um show para buscar aplausos dos que estão presentes, não, você estará aqui para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e no ambiente da excelência, eu quero dar a Deus o que eu tenho de melhor e da melhor maneira possível. Eu fico olhando para os irmãos que muitas das vezes, e eu não estou falando de cultura, eu estou falando de relapso, de relaxo, que não se preparam, que não leem a Bíblia, que não pegam no momento de folga uma harpa para treinar. Eu sou ruim de cantar, vocês já viram isso. Mas Deus me deu um dom que eu tenho como dom natural, que é uma percepção muito aguçada do ouvido. Eu não tenho ouvido biônico como o Davi Gregório, né? Que inclusive operou ele lá, ele falou ontem pra gente no tempo da vaca gorda, né? Meu ouvido não é biônico, mas eu tenho uma percepção de ouvido. Então ontem aconteceu um fato interessante. O pastor Davi tirou um hino aqui com uma nota muito baixa, e sem que eu falasse com ele, sem que ele falasse comigo, ele subiu a nota. E a percepção, porque se eu não acompanho a nota, sabe o que vai acontecer? É mais ou menos assim: eu vou para Franco da Rocha e ele vai lá para o centro de Francisco Morato, vai virar uma salada, ninguém entende nada. E aí quem é músico, principalmente os maestros, tem maestro que fica comendo as unhas, quando o que está cantando aqui, você está lá em Fá maior, ele está em Fá sustenido menor, e aí vira uma confusão, ninguém entende nada, e aí o povo lá embaixo fica dizendo: meu Deus, o que eles estão cantando, o que é que está tocando? Porque não tem harmonia, não tem consistência, e muitas das vezes isso não é falta de
de conhecimento, é falta de preparo, é falta de sentar, de pegar a harpa, de tirar 1 hora, de chegar meia hora antes, dizer: vamos passar aqui, vamos dar uma lida na palavra, vamos ver como é que vai ser o culto, vamos preparar o nosso culto. Isso faz parte do ambiente do serviço, isso faz parte do ambiente do culto, isso faz parte da responsabilidade daqueles que estão trabalhando e também daqueles que estão adorando. Quando eu venho para adorar, eu tenho que estar adequadamente preparado para adorar, para servir com gratidão, com alegria, e eu preciso entrar por aquelas portas tendo a consciência de que eu não vim aqui me apresentar, prestar um show, me apresentar ou apresentar o meu grau de conhecimento às pessoas. Eu vim aqui para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que merece a minha adoração e o meu louvor. Então é o grande desafio. Excelência no servir com relevância é fazer aquilo que eu sei fazer da melhor maneira possível para agradar o meu Deus da melhor maneira possível. Deus, o Senhor do universo, meus irmãos, é aquele que nos amou. E eu fiquei pensando comigo, quando eu estava escrevendo isso aqui, que só pelo fato dele nos amar, e o João, o evangelista João, ele verbaliza isso, né? Aquele texto clássico de João 3,16. Ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Prestem atenção na forma que João verbaliza isso. O que João está dizendo ali é que Deus amou o mundo de uma forma atípica, não conhecida. Foram os gregos que descobriram, ou pelo menos inventaram, pelo menos 5 modalidades de amor, não é? Então nós temos desde o amor fraternal, que é o amor filéu, nós temos o amor eros, não é? Que é o amor do sentimento, das emoções, das paixões. E nós temos aquele que é chamado na Bíblia do amor ágape, que é o amor com que Deus amou o mundo. O amor que se sobrepõe a toda e qualquer forma de amor. E é João que vai dizer isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aqui nós precisaríamos parar e pensar. O que João está dizendo é que Deus, pelo amor que sentiu pela humanidade, que havia se separado dele por ocasião do pecado, ele foi capaz de amar esta mesma humanidade, mas ele não poderia voltar atrás à sua palavra. Porque ele mesmo estabeleceu no decálogo sagrado que a alma que pecar, esta morrerá. Portanto, para que o homem pudesse se aproximar de Deus novamente, seria necessário que houvesse o derramamento de sangue. E aqui está justificado, irmãos, o porquê houve a necessidade da instalação dos sacrifícios no ambiente ou na ambiência da peregrinação, lá no deserto. Se você pegar o formato da tenda da congregação, e o pastor Aurilécio, que fala com muita propriedade sobre isso, se você olhar para o tabernáculo é uma figura definida de forma imperativa, cuja montagem, porque ele era desmontável, ele era móvel, ele era itinerante, a montagem depois de pronto
Se você olhar no mapa, você vai constatar isso. Tem o formato de uma cruz. O que quer dizer que Deus já na sua presciência, Ele já estava preparando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que através do seu sangue carmesim, vertido no partíbulo daquela cruz, todos aqueles que foram separados de Deus por força do pecado, pudessem novamente se reconciliar com Ele pelo sacrifício da cruz. Aí eu entendi o que o João estava dizendo. João estava dizendo: Deus foi capaz de amar a mim e a você de uma forma tão extraordinária, que Ele pegou aquilo que era mais valioso, aquilo que era mais importante, Ele pegou a sua própria essência, porque Jesus também é Deus, e Ele fez com que Jesus assumisse a nossa natureza humana, para nos dar o privilégio de assumir a sua natureza divina. Aí João vai dizer assim: Ele amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você acha que nós devemos servir a Deus de qualquer maneira? Porque na hora de servir a Deus a gente quer fazer de qualquer maneira? Por que nós queremos tapear a Deus? Não, mas Deus não está aqui, Ele não está vendo. Fomos chamados para servir a Deus, irmãos. E fomos chamados para servir a Deus, irmão Valdir, em diferentes áreas. Uns foram chamados para a escola dominical, outros foram chamados para a música, outros foram chamados para a porta, outros foram chamados para cuidar do banheiro. Ontem eu estava conversando com o pastor Carlos e o pastor Fauéder, e ele falou para mim uma situação, de uma fala que ele ouvia corriqueiramente, que na verdade tem um sentido muito real, porque o ministério ele é gradativo. Você não é chamado para ser cooperador para o resto da vida, até porque isso é bíblico. Paulo diz que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas o que nós estamos vendo nesta geração são pessoas que se satisfazem com o posicionamento ou com a posição que alcançaram. E aí tanto faz a água subir como a água descer. E aí muitas das vezes nós temos a inversão de valores, cooperadores que querem ser pregadores, pregadores que querem ser cooperadores, diáconos que deveriam estar a serviço da igreja para cuidar das questões que envolvem o diaconato, as questões sociais, as questões administrativas, que querem estar no altar, e aqueles que querem estar no altar se esquivando e se escondendo atrás da coluna. Chama para dirigir um culto, não consegue. Chama para ler uma palavra, gagueja. Chama para cantar um hino, não sabe cantar. Chama para fazer uma visita, faz confusão na casa daquele que ele vai visitar. Chama para dar para servir a Santa Ceia, não sabe ler o texto. Aí fica perguntando: é primeiro, é segundo, é terceiro, é quarto Coríntios? Onde é que está esse trem aí? Chama para apresentar uma criança, não sabe o texto para apresentar a criança. E aí fica no púlpito, em cima do púlpito, mexendo na Bíblia. E aí o povo está lá vendo: meu Deus, que tipo de geração é essa? Que tipo de serviçal é esse? Que tipo de servo é esse que foi chamado para servir com excelência e está colocando em xeque a obra e o trabalho que o Senhor confiou? Eu gosto desse silêncio. Diga comigo: fomos chamados para servir a Deus. Então, se você foi chamado para servir a Deus, irmão, sirva a Ele. Não sirva o pastor, não, sirva a Ele. Não sirva só o departamento, não, sirva a Deus. Sirva a Deus com alegria do seu coração. Sirva a Deus com satisfação do seu coração. O que une tudo isso, porém, é a maneira e a motivação pela qual servimos a Deus. O que é que nos faz diferentes aqui, irmão? Será que o que atrai as pessoas é o trabalho? É a recepção que nós damos às pessoas que vêm aqui? Talvez não seja, porque nós temos muitos dons maravilhosos aqui.
Nós temos tesouros aqui inacessíveis. Sim, nós temos um conjunto, uma coletânea de coisas boas. Mas o que traz as pessoas aqui? Escute isso. Não é a qualidade da nossa música. Nossa música é boa, irmã Madalena. Nós temos uma orquestra top. Nós temos uma cozinha preparada. Nós temos aqui bons ensinadores. Davi fez o povo marchar na terra aqui ontem, culto de oração. Porque é graça. E graça é graça. O nome já diz tudo, é graça. A graça atrai a unção. E eu já ensinei para vocês que a unção ela tem uma definição clássica. Uns são e outros não são. E o que nós temos muito hoje aí é um bocado de gente vazio, sem graça. Então, o que atrai as pessoas não é a qualidade do nosso culto, não é a nossa música, não é o conhecimento teológico, a profundidade, mas é a graça de Deus que está no ambiente. Agora, a graça de Deus no ambiente associado a um trabalho, a um serviço de qualidade, a um serviço eficiente, vai resultar na glorificação do nome do nosso Deus, e as pessoas passarão a adorar a Deus, não por aquilo que elas estão vendo e por aquilo que elas estão ouvindo, mas por aquilo que elas estão sentindo no ambiente em que há unidade e comunhão. Diga glória a Deus, me ajude aí. Que o Espírito Santo, irmãos, desperte em nós a importância daquilo que estamos fazendo para Deus. E que Ele desperte o que nós estamos fazendo para Deus aqui dentro e o que nós estamos fazendo lá fora. Mas vamos para a parábola. A excelência no servir a Deus no ambiente da parábola do servo ou do servo vigilante, ela tem algumas lições. E uma das primeiras lições que está apontada no texto vai começar nos versos 35 e 36. Abra aí a sua Bíblia e quem puder leia para mim. Eu vou tentar trabalhar essas lições dentro do tempo que me é proposto. Mas eu preciso que os irmãos sejam ágeis aí. Lucas capítulo 12, versos 35 e 36. Os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. O que é que o Senhor Jesus está ensinando na parábola do servo vigilante? A primeira lição é muito clara. O que Jesus está falando aqui é que a relevância ou a excelência no servir, ela só vai se consumar quando aqueles que buscam executar o trabalho que lhe foi confiado estejam preparados para tal atividade. Não dá, irmãos, para levar com a barriga. Não dá para fazer de qualquer maneira. Se o seu ministério é ensinar, minimamente você precisa gostar de ler. Se o seu ministério é tocar, minimamente você precisa se dedicar a um instrumento que você vai tocar. Se o seu ministério é cantar, minimamente você precisa se dedicar a cantar. Ou a exercitar, ou fazer o exercício, ou fazer uma aula de canto, né? Eu, quando era adolescente, nós tínhamos lá no Embu das Artes, onde congreguei
toda a minha infância e adolescência, um maestro que antes do coral, eu nunca mais vi isso, antes do coral descer para o ensaio, nós tínhamos que fazer meia hora de exercício de voz. E ele dava uns exercícios que era um negócio doido. Que quando você chegava no ensaio, você já não tinha mais nada. Só que quando o coral ia se apresentar na igreja, a glória de Deus descia no ambiente. Ninguém atravessava, cada voz fazia o seu papel, o soprano no soprano, o contralto no contralto, o tenor no tenor, o baixo no baixo. Hoje a gente vê aqui, o irmão estão cantando, um entra no espaço do outro, e aí olha, aí abaixa o microfone porque alguém atropelou alguém. Se você pretende, no exercício do seu chamado, fazer com relevância e com excelência, você precisa estar preparado. Olha o que é que Jesus vai dizer. Eu vou traduzir aqui numa linguagem bem coloquial, para que os irmãos entendam. O que é que Jesus está dizendo nos versos 35 e 36, e o irmão Ronilson está com a Bíblia aberta, acompanhando. Primeiro, estejam prontos para servir. Ninguém pode se habilitar a servir sem estar pronto. Como é que faz no quartel? Você chega no quartel 8, 9 horas da manhã e diz lá para o sentinela: estou chegando agora porque eu perdi a hora. Você entra numa audiência, num fórum de bermudão, de camiseta, de boné. Não, eu vim aqui falar com o juiz fulano de tal. Quando você vai fazer uma viagem, você pega as coisas dentro da tua casa, põe dentro da mala e diz: vamos embora. Quando você vai no mercado fazer compra, você sai chegando lá nas gôndolas do mercado, jogando tudo dentro do carrinho, já vai para o caixa e passa e vai embora. Mas nem o milionário faz isso. Por quê? Porque tudo exige de nós um preparo. O preparo é a organização para o sucesso efetivo do ato que nós nos propomos a executar. Então, para dirigir um carro, você precisa ir para a autoescola, fazer um curso, faz primeiro o curso teórico, aprende a legislação, aprende o que impõe a lei, aprende a definir o que é amarelo, verde, vermelho, aprende o que é faixa contínua, o que é faixa pontilhada lá, o que é faixa de pedestre. Você aprende que não pode colocar estacionar o carro na guia rebaixada. Tudo isso é um preparo para que você se torne, quando receber a habilitação, um motorista de fato habilitado. E a habilitação é o quê? A habilitação é a certificação de que você está preparado para conduzir aquele automóvel. Como é que na igreja de Deus você quer fazer com a barriga? Como é que na igreja de Deus você quer vir de qualquer maneira? Como é que na igreja de Deus você quer cantar de qualquer maneira? Não, mas se eu errar aqui, a voz do pastor, do pastor Aurilécio me cobre. Se a voz do pastor tem um vozeirão, cobre, ninguém vai nem perceber. Mas aquele que chamou, aquele que está presente na glória, que está presente no ambiente, ele está vendo. E quando chegar a hora da prestação de conta, que nós vamos ver quem é quem. Então Jesus está dizendo na parábola, vamos lá para o texto: estejam cingidos os vossos lombos e acesa as vossas candeias. O que Jesus estava querendo dizer? Estejam prontos. E o estar pronto aqui é estar preparado. Porque quando nós estamos preparados, nós não somos pegos de surpresa. Preste atenção no texto. Ele diz de forma imperativa: estejam cingidos os vossos lombos, e o que mais? Acesa as vossas candeias.
numa outra linguagem, ele está dizendo: vocês que servem, que buscam o exercício da excelência naquilo que estão fazendo, sempre estejam prontos e conservem acesas as vossas candeias, como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater na porta, vocês como servos possam estar prontos para abrir a porta imediatamente. Nós queremos espiritualidade, mas nós não queremos orar. Nós queremos vitória, mas nós não queremos jejuar. Nós queremos enfrentar o mundo espiritual, mas não queremos nos colocar na brecha. Nós estamos brincando com o Instituto do Preparo. O que vale para Deus não é púlpito cheio, não é igreja lotada. Deus não está atrás de quantidade. Deus é seletivo. Não adianta nós termos uma igreja com pessoas penduradas nas grades da galeria, cujo coração não esteja aqui dentro. Deus quer pessoas com o coração quebrantado, e o salmista afirma isso: um coração quebrantado Deus não rejeita. O coração quebrantado Deus habita. No coração quebrantado Deus fala. O coração quebrantado se torna suscetível para ouvir a voz de Deus. Então se prepare. Você quer pregar? Se prepare. Vá ler Bíblia. Vá fazer um curso. Que preparo é esse que eu começo a fazer o curso e eu vou buscar a resposta? Não ia falar isso, mas já que você falou, né? Vamos ver o que a IA vai fazer aqui. Onde é que estão as respostas? O preparo nos dá a capacidade de raciocinar. Quando nós nos detemos em um determinado tema, nós somos capazes de desenvolver ou ativar a nossa capacidade evolutiva, a capacidade de pensar. Jesus está dizendo: cinjam os seus lombos. Isso aqui é interessante porque tem uma coisa muito importante nesse texto, principalmente no verso 35. Jesus estava dizendo o quê, pastor Faued? Suas vestes têm que estar prontas. O que Jesus estava dizendo aqui era o seguinte: o servo fiel, o servo vigilante, Valdir, não é aquele que fica dormindo com o chapéu dos outros. Ele está sempre pronto. E tem uma lição pedagógica de Jesus. Por que Jesus usou essa linguagem para falar com os que o estavam ouvindo? E chamou a atenção dos discípulos, como vai apontar o texto. Que o Pedrão ficou tão impactado que ele disse: Senhor, isso aí é só para nós ou é para todo mundo aqui? Por que é que Jesus usa essa pedagogia, essa metodologia para chamar a atenção? Vocês sabem que Jesus, ele foi um grande contador de parábolas. Porque a parábola, ela permitia que Jesus pegasse elementos do cotidiano, Valdir, aquilo que era costumeiro entre as pessoas, para lhes dar a capacidade de assimilar de uma maneira mais aclarada os ensinamentos que ele estava querendo passar. Então, quando ele contava uma parábola, ele estava pegando elementos do cotidiano que as pessoas conheciam. E com base neste conhecimento popular, ele consolidava a sua lição pedagógica. Não foi diferente no verso 35. Por que Jesus usa esta expressão? Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Naquela época, para os trabalhos braçais que eram desenvolvidos pelos trabalhadores braçais, era costume que as pessoas colocassem suas túnicas amarradas
junto ao seu cinto. Então as pessoas, como viviam da agricultura, elas iam para o trabalho braçal e elas então pegavam as suas túnicas e prendiam essas túnicas aos cintos para que eles não se perdessem. Então por isso que Jesus está usando essa expressão: cinjam os vossos lombos e tenham acesa as vossas candeias. O que é que Jesus estava dizendo? Que aquele que pretende servir, ele precisa minimamente ter à sua disposição instrumentos que sejam necessários para que ele execute a atividade que lhe foi confiada. Neste caso, a parábola do servo vigilante é para que eles estejam atentos. Por quê? Porque o senhor da casa não está presente. O senhor da casa foi para um casamento e eles são empregados. Então o fato do senhor da casa não estar presente não dá àqueles servos a legitimidade de esticar o pezão no sofá do senhor e dizer: não, ele vai demorar, a gente pode tirar uma soneca aqui, pode fazer uma festa, fazer um churrasco, pode ir lá no shopping, no culto de Santa Ceia, porque não tem problema, ele não vai estar presente mesmo. Então, em vez, para que a gente vai na ceia? Vamos lá no shopping passear, no McDonald's, comprar um sorvete, ou vamos na praia, ou vamos não sei aonde, porque o senhor da casa não está presente. Aí Jesus aparece na contramão dizendo: não, se você é um servo vigilante, foi chamado para servir, quer servir com relevância e excelência, mesmo na ausência do teu senhor, fique preparado, com teu ouvido aberto, com os seus olhos atentos, com a sua roupa presa no cinto, com a túnica preparada, porque se o Senhor aparecer, você está preparado e você não vai ser pego de surpresa. Quando ele bater na porta, você vai abrir a porta e vai dizer: pode entrar, senhor, eu estou aqui preparado. Eu pergunto nessa noite, meus irmãos: você está preparado para servir a Deus? Porque para servir a Deus nós precisamos estar preparados. O preparo talvez seja o primeiro desafio que eu desejo lançar para os irmãos nesta noite. Bom seria que tivesse muita gente aqui, mas não tem. É para vocês mesmo. Ontem eu aprendi com o pastor Davi que o ambiente do milagre na vida daquele paralítico era para aquele povo que estava lá mesmo. Não adianta. Se não é para você, você não vai vir. Então o preparo, ele deve ser interior. Eu preciso desejar estar preparado. Eu preciso desejar me preparar. Então, se o seu chamado é pregar, leia muito, ore muito. Teu chamado é cantar, se prepare. Vá para a aula de música. Dê trabalho para o maestro. Eu quero aprender isso, eu quero aprender aquilo. Eu, por exemplo, nunca tive chamado para música, embora tenha um ouvido bom, sou péssimo de música. Li aquele negócio de Bona umas 500 mil vezes. Não sei nem a diferença de sol para fá. Mas também não passo vergonha. Faço de um jeito ou de outro, mas o som sai. Agora, o duro é quando você quer inventar moda. Porque quando você quer inventar moda, você não só demonstra que você não está preparado, como você não domina. Irmão, não queira fazer aquilo que você não domina. Não queira trazer um assunto que você não tem condição de falar. Não queira ser revelador se Deus não te deu a revelação. Não queira profetizar se Deus não te mandou falar. Esteja preparado. Quer ser profeta? Vai pagar o preço, vai orar, porque Deus vai te levantar na terra como profeta, como boca de Deus na terra. Você quer ser um pregador? Vá ler Bíblia, vá consagrar a tua vida, vai colocar a tua vida no altar e Deus vai te usar. Você quer ser um pastor de excelência? Você não precisa de livro de autoajuda. O que você precisa é ter o amor de Deus no teu coração e entender que para ser pastor, a primeira coisa, você precisa gostar de você mesmo. Começa de você. E depois que você descobre que você gosta de tu, aí você tem que gostar de gente. E gostar de gente é um desafio. De vez em quando você tem que sacar uma chinela 44, que nem eu fiz aqui domingo.
que tem uns irmãos que pagam para ver. Mas isso não me dá legitimidade de sair metendo o pé em todo mundo, usando o púlpito como um instrumento de manobra para atingir fulano ou beltrano. Eu preciso de preparo. E para aqueles que exercem o ministério, o preparo é ainda maior. E Jesus vai falar isso lá no verso 48. Ele vai dizer que a quem muito é dado, muito será requerido. Ou você está pensando que Deus te deu esse dom que você está levando com a barriga e Deus não vai pedir conta desse negócio para tu? Você está pensando que mas ninguém está vendo, não? Não, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Deus te tirou do monturo, te fez assentar entre os príncipes. Você não tinha nome, te deu um nome. Você não tinha saúde, te deu saúde. Você não tinha onde cair duro, Deus te levantou, te deu uma casa, te deu uma família, te deu um nome, te deu uma posição no ministério. Agora você fica fazendo graça, fica inventando moda, fica colocando dificuldade. Deus está dizendo nesta noite: esse ano será um ano de abundância para muitos daqueles que se dispuserem a servir, mas esteja preparado e faça com excelência para que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Eu fico pensando comigo que nós estamos vivendo um mundo extremamente complexo. E o que é extremamente complexo? É um mundo cada vez mais difícil de pregar o evangelho naqueles moldes normais e tradicionais. Eu não sou saudosista, mas eu me lembro, quando era menino, que domingo era dedicado ao Senhor. Olhe para mim. Todos nós, Wesley, trabalhávamos. Eu trabalhava de segunda a sábado. Eu me lembro que eu trabalhava lá na República. E nós saíamos do trabalho, do escritório, ao meio-dia, meio-dia e meio, e até chegar em casa, tomar banho. Já eram 4 horas da tarde. E 5 horas, nós tínhamos que estar na igreja, Valdir. E por quê? Porque tinha uma série de ensaios, principalmente para aqueles que exerciam as atividades da igreja. Então você tinha o ensaio da mocidade, depois você tinha lá o ensaio dos músicos, para aqueles que tocavam, depois você tinha lá que se preparar, organizar a igreja para receber os crentes no culto, e tinha culto todo dia. Aí terminava o culto, aquele cultão de mocidade, né? A gente ia, se alegrava, o fogo de Deus caía, era uma coisa extraordinária. Chegava em casa às 11 horas, meia-noite, porque normalmente crente não sabe fazer outra coisa, não bebe, não fuma. O que crente gosta de fazer? Comer. Aí nós saímos naquele grupo, parecia aquelas formigas cortadeiras que vai varrendo tudo que vê pela frente. Não é? Saía dali já 11h30, meia-noite, cada um ia para sua casa. Quando era 7 horas da manhã, eu vivi isso, eu fui criado nesse ambiente. Chegava na igreja às 7 horas da manhã, pastor João Custódio da Silva, um crioulo de alma branca, cheio de Deus. Era impossível que você pegasse na mão daquele homem e não sentisse a graça de Deus na vida dele. Quando você entrava na igreja, ele estava com os joelhos dobradinhos, 7 horas da manhã, e a igreja estava lá na oração. Escola dominical, ensaio às 11 horas. Fazia um macarrão que fazia na bacia da irmã Terezinha, que morava no fundo da igreja. Um comprava lata de tomate elefante, que era o que tinha naquele tempo, e tinha 2 modalidades, era latinha ou copinho, você escolhia. Aí a irmã Terezinha pegava aquelas bacias que ela lavava a roupa na semana, como era muita gente, cozinhava o macarrão, jogava lá dentro, metia a massa de tomate com a carne moída, e a gente dava lugar na terra. Por quê? Porque 2 horas,
começava o culto ao ar livre. E o culto ao ar livre era trabalhoso. Tinha que pegar os equipamentos, pastor Faued, colocar nas costas, subir os morros, descer os morros. Esses dias eu estava vendo o pastor Marcos Miller, que é o pastor de jovens da catedral. Eu conheci o pastor Marcos quando ele tinha 16 para 17 anos. Ele era contrabaixista lá da igreja, da Vila Menck. Como deu trabalho, era líder de mocidade, mas deu um trabalho. Hoje é um grande homem de Deus, preparado, abençoado. Deus tem usado com grandeza, com excelência, com relevância, porque se dedicou. Gente, não fique medindo o irmão que está do teu lado, porque você tem antipatia por ele. Cada um tem um chamado, cada um tem uma missão, cada um foi chamado para fazer alguma coisa, mas o resultado final é glorificar o nome do Senhor Jesus. Se você canta, canta com alegria. Se prega, prega com alegria. Se lava o banheiro, lave com alegria, porque Deus é poderoso para fazer muito mais na sua vida. Vocês estão pensando que acabou? Culto ao ar livre, terminava 4 horas. Vai para a igreja. Bom, agora vamos tomar um banho. Então tome um banho, é de 2 minutos, é banho de gato. Por quê? Porque 5 horas começa o ensaio do coral. E depois tem o ensaio dos músicos. Mas de novo? De novo. E aí quando dava 6h30, a igreja já estava aberta para receber os crentes. O culto ia até 9 horas, tinha batismo com o Espírito Santo, tinha salvação. Hoje, deu 5 para as 9, o camarada já estava. Agora, o ordinário, ele só fica fazendo isso porque quando ele chega em casa, ele não vai dormir. Ele vai ver o Fantástico, ele vai ver o campeonato de futebol, ele vai ver quanto foi que o time dele... Mas irmão, nós temos que falar. Tem que falar. Eu não consigo ficar 10 minutos depois do... Esse pastor é muito mal educado. Se é hora de terminar o culto. Mas tu vai fazer o que, ordinário? O que é que tu vai ficar fazendo em casa? Você já parou para pensar que esses 10 minutos que passou do culto aqui, talvez seja um livramento que Deus esteja te dando e dizendo para você: eu estou te preparando para algo melhor, para algo maior. Deus está requerendo de nós alguma coisa. Então, esse ambiente tradicional que eu conheci, ele não faz mais parte do nosso ambiente. Por exemplo, o amor das pessoas está esfriando, e Jesus já disse isso: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Muitos já acham que Deus não é tão relevante e colocaram Deus na cadeia da irrelevância. E sabe como é que eles adoram Deus? Eles pegam Deus e colocam na estante de casa. Muitos céticos, incrédulos, inclusive crentes, Deus se tornou alguém tão irrelevante para ele, que ele tem uma forma, ele não despreza de forma totalitária, que vai pegar mal, porque todo mundo sabe que ele é crente. Então ele vive uma vida de aparência. Ele pega Deus e resume Deus dentro da estante da casa. Não é que eu tenha nada contra, não. Eu estou falando de comportamento. Eu estou falando de relevância na excelência do servir. Então como é que ele serve a Deus? Ele coloca Deus dentro da estante lá, no Salmo 91, com a Bíblia aberta dentro, no meio da estante. Onde é que Deus está aqui? Deus está no Salmo 91, no Salmo 23. Quando Deus deveria estar dentro do nosso coração. Então, esse sentimento de irrelevância, ele tem se tornado nocivo, e ele tem extirpado a cabeça das pessoas. Por que eu preciso de Deus? Esse mundo relativizado que nós estamos vivendo. Agora nada mais é absoluto, tudo é relativo. A verdade que eu creio não é a verdade que você crê. Então nós estamos caminhando para um ambiente em que as pessoas passaram a relativizar Deus. Isso é um efeito daquilo que os cientistas políticos da nossa geração chamam de pós-modernidade. Então essa pós-modernidade tem afastado as pessoas. Como servir a Deus dentro de um contexto desse? Em que as pessoas vêm para a igreja e em vez de adorar a Deus, elas ficam no celular, no TikTok. A igreja está cantando aqui, metade está cantando e a outra está conversando. Você quer ver uma coisa me irritar na hora do culto?
é nós estarmos cultuando, o irmão está levantando. Tá? Tem uns irmãos aqui que parecem político. O João Plenário perde para ele. Ele abraça todo mundo, ele beija todo mundo, ele é amigo de todo mundo, ela é amiga de todo mundo, ela conhece todo mundo, e aí fica, e abre a revista do Avon e diz: olha, eu tenho aqui uma gama. Se você não gosta de Avon, tem Natura. Se não gosta de Natura, tem Hope, tem isso, tem aquilo, e aí vai. Como é que Deus opera num ambiente deste? Esses dias aqui eu tive uma experiência muito deselegante. Na hora da leitura oficial, pedi para a irmã, e aí eu sou educado, né? Que a vontade é tirar uma chinela 44, mas você tem que ter equilíbrio. Então, todo mundo de pé, e a irmã, sei lá o que ela estava fazendo aí, limpando, arrumando. Aí acho que alguém deu uma cutucada nela, falou: irmã, levanta aí, que senão ele não vai ler. E nós vamos ficar aqui todo mundo olhando para a cara dele e eu olhando para a tua. Que culto é esse? Que serviço é esse? Com displicência, com desrespeito. Não. Sem preparo nós não podemos servir a Deus com excelência. É verdade, pastor Davi. Deus capacita aqueles que Ele chama. Mas ao capacitar aqueles que Ele chama, Deus também quer que aqueles que foram capacitados se preparem para continuar a obra que Ele confiou. Então vá ler, vá orar, vá pedir graça de Deus, porque Deus vai te abençoar e vai fazer com que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Não, aí tem aqueles adeptos, e eu já estou terminando, preciso disso, é isso aqui, Faueda. Não é aqui não, vai. Deixa eu melhorar isso aqui. Não é aqui não, viu, Rubens? É numas igrejas que... Eu não me preparo porque eu não tenho oportunidade. Não é um ordinário mesmo? Tu não tem oportunidade não, miserável? Não tem oportunidade. Aí eu aprendi uma lição no mundo espiritual. É melhor eu estar preparado em um ambiente em que eu não tenho oportunidade, do que ter uma oportunidade e não estar preparado. Esse negócio aqui tem endereço para quem vai me ouvir depois. Eu vou repetir. É melhor estar preparado não tendo oportunidade, do que ter a oportunidade e não estar preparado. Muitos serão reprovados, porque tiveram a oportunidade de se preparar e negligenciaram e levaram as coisas de Deus de uma forma relapsa. Mas Deus nos reúne neste ano de 2025, e se Ele não voltar e Ele me der graça, nós vamos levar esse negócio até o final, mas nós vamos provar a igreja do Senhor Jesus nessa regional de Francisco Morato, que quando o nosso coração se dispõe a fazer as coisas de Deus com excelência, Deus abre os seus tesouros para nos abençoar, não como um ato de barganha, porque Deus não quer barganha, Deus quer fidelidade, Deus quer compromisso, Deus quer fidelidade da nossa parte, para que o nome dEle seja glorificado nas nossas vidas. Oh meu Deus, eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Precisamos estar preparados a qualquer momento para atender o chamado do Mestre. Posso terminar só esse tópico agora? Termino agora. Posso ou não posso? A diaconisa já foi embora já. Sabe quem que está falando, né? A diaconisa Chuva, né? Tem uns despreparados que a diaconisa nem precisa falar. Ele põe a cabeça para fora. Muitas das vezes é a mangueira que está furada lá na casa dele. É chuva. Não, vocês estão rindo, mas o sábio Salomão falou isso aí. Que tem um caba tão preguiçoso que a goteira está acabando com a casa dele e ele está inventando conversa.
Então, vamos lá. Qual é a dinâmica do verso 35 e do verso 36? E aí, a semana que vem, eu vou falar dos demais. Qual é o segredo desse texto? Vamos para a exegese, vamos pegar isso aqui. O que é que Jesus estava dizendo acerca do servo vigilante? O que é que Jesus estava querendo ensinar para os discípulos e o que Jesus quer ensinar para nós nessa noite? Uma coisa importantíssima. Assim como aqueles servos não sabiam quando o Senhor que foi para as bodas iria voltar, e por isso eles deviam estar preparados com os lombos cingidos. Ou seja, você já pensou o senhor da casa chegar e você está de calção e camiseta? Por que a gente quer se apresentar de qualquer maneira? Não, mas o senhor da casa vai tardar a chegar. Então Jesus estava querendo dizer o seguinte: assim como aqueles servos, ou o servo vigilante, esteve preparado com os seus lombos cingidos e com a candeia, porque esse era outro elemento da parábola. Não era só as vestes amarradas ou presas ao cinto. Era também a necessidade, Fauéder, de manter a candeia acesa, porque muitos daqueles agricultores, eles adentravam à noite nos campos de trigo. E depois da colheita, eles precisavam fazer a separação. E para fazer a separação de forma adequada, prudente, separar o joio daquele trigo, eles precisavam de claridade. Porque o joio, na sua composição, ele se parece com o trigo. E o que é que vai determinar o que é joio e o que é trigo? É a habilidade da mão daquele que está colhendo. Então, o que é que Jesus está ensinando aqui? Ele está dizendo aqui que nós também não sabemos quando ele entrará pela porta. Mas como bons servos, nós estamos aguardando a sua volta, e o que é mais importante, nós aguardamos a sua volta, e enquanto ele não retorna, nós continuamos a fazer a sua vontade. Já está pronto e a postos para quando chegar a hora? Aí vem o esposo, e é num abrir e fechar de olhos. Esses dias eu me peguei pensando. Você já pensou, irmão? Você vai para o sono e quando você acorda, a tua esposa não está do seu lado? Você já pensou que Jesus pode voltar e todo o tempo que nós dedicamos ou pensamos estar dedicando a Deus foi em vão? Como é que você vai se justificar para os quebrados que vão ficar aqui? Mas você não era o... Você não era o profundo? Você não era o que detinha? Você não estava em todas? Pois é, mas o Senhor da Seara chegou e eu estava de calção e camiseta sentado no sofá e não me apercebi que ele voltou. Então Jesus está dizendo assim para a gente terminar. Nós precisamos estar preparados para servir a Deus. Eu faço uma sugestão, se for necessário, meu irmão, para se preparar melhor. Faça uma oração. Eu acho que o que está faltando em nós
é o ato de nos tornarmos genuínos. Sim, não há dúvida nenhuma. Esse é o desafio, começa por nós. Nós precisamos ser o exemplo. O exemplo no trato, na palavra e na caridade. Eu me lembro, sabe aquele tempo da vaca magra, irmã? Irmã Rita? Tempo da vaca magra. Eu, crente, na igreja. Mas sabe aquele... Eu estou falando aqui porque eu senti graça de Deus para falar estranho aqui. Passei um perrengue financeiro, Davi. E naquele tempo, você podia abastecer o carro e dava um cheque para 60 dias. Olha que falta de juízo. Ser quebrado, comprando gasolina fiado para pagar em 60 dias. Qual era o problema disso? É que a gasolina não durava um dia. E você ficava com a dívida 2 meses amarrado nela. E aí precisava andar com o carro, aí fui ter um cheque e o cheque voltou. E eu trabalhava na igreja. Aí o camarada ligou, eu vou pagar. E não foi por má fé, não. Eu vou pagar, me dá mais um tempo. Tá bom, vou te dar mais um tempo. Aí chegou na data, não deu, eu liguei, falou, rapaz, não dá, me dá mais um tempo. Tá bom, vou te dar mais um tempo. E na semana que eu fiquei, que ficou combinado de eu pagar para ele aquele cheque, dono do posto, ele foi viajar, Faueda. E eu não sabia disso. Aí, antes de viajar, ele chamou o gerente dele e falou assim, ó, todos esses cheques que estão aqui são de cobrança. Então você começa a ligar cobrando. Esses que estão do lado aqui, você espera eu chegar, porque eu já conversei com as pessoas e tem a data programada. Tudo bem, tudo bem. Ele virou as costas, o gerente pegou tudo, juntou os que estavam separados com o que estava para cobrar, jogou tudo dentro da gaveta. Como ele sabia que o patrão ia voltar dias depois e ia pedir conta, ele saiu catando aquele cheque. Quando ele saca, o primeiro cheque é de quem? Rapaz, o diabo quando não vem manda o secretário. Aí ele ligou no telefone que estava no verso do cheque. Era ainda na época dos 3 dígitos, Rubens. 864-25-37. Era o telefone da igreja da Lapa, na rua Cipião. Era falar com o Davi, e todo mundo me chamava de Abacuque. Mas quem atendeu o telefone falou, quem é que quer falar? Diga para ele que é do posto do seu Leal. E eu espero que ele atenda o telefone sendo também leal. Aí foram me procurar, eu não estava lá. Aí a pessoa diz, olha, ele não está aqui, mas o senhor quer deixar o seu nome, o seu telefone? Não, diga para ele que é do posto do seu Leal. E que o seu Leal espera que ele seja leal. Bom, quando eu cheguei lá e encontrei esse bilhete em cima da mesa, o constrangimento, é 2 constrangimentos, né? O primeiro que quando você faz as coisas com seriedade, você sabe da responsabilidade. E todos nós temos essa situação de nos apertar. Isso qualquer um de nós está sujeito. Agora, isso não dá para nós legitimidade de fazer de conta que não está acontecendo nada. Porque isso também está inserido no ambiente do servir. Se eu não consigo servir os de fora com respeito, como é que eu quero servir os que estão aqui dentro? Então é lá no trabalho, eu preciso pegar isso aqui numa reunião de obreiro, do funcionário insubmisso que afronta o seu patrão. Vou colocar na justiça. O ordinário vive de atestado. Mata o pai, a mãe, os cachorros, o passarinho, os periquitos. Aí quando não tem quem ele matar, aí eu vou colocar na justiça. Não coloque não, porque você vai estar amaldiçoado, meu filho.
Porque nós precisamos ser crente, irmãos. Nós precisamos ter caráter. Nós precisamos pregar aquilo que a gente vive e viver aquilo que a gente prega. E não há santidade expressiva ou excessiva aqui não. Esse que vos fala talvez seja o mais indigno de estar aqui. Mas eu entendi o valor do servir. E talvez por isso eu esteja trazendo aos irmãos esta reflexão. Para que vocês se atenham. E não façam porque eu estou pedindo, porque o pastor Carlos pede, porque a missionária pede, porque o pastor Elias pede. Existe um aculturamento equivocado. Eu trabalho para a igreja. Não, você não trabalha para a igreja. Você trabalha para Deus na igreja. É diferente. Eu não trabalho para o ministério de Perus. Eu trabalho para Deus no ministério de Perus. E o Deus de paz é poderoso para recompensar todo o teu esforço, toda a tua dedicação e fazer com que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Então, se você quer ter relevância no teu trabalho, adquira conhecimento. Entenda que esse processo que você está passando aqui agora, ele não tem o princípio, o ato de desprezar você. Talvez, não, mas ninguém me vê, mas é uma experiência. Hoje você está aí, amanhã você pode estar aqui. E como é que você vai estar aqui e vai entender quem está aí? Para você estar aqui, primeiro você precisa estar aí. Leia, ore, consagre, dedique a sua vida e Deus vai honrar a sua fé. Amém? Posso ouvir um amém nessa noite? Amém. Então vamos.